Bom, boa noite, professor. André Guimarães Barros. Estou aqui para mostrar essa parte 1 do laboratório 5 em relação aos pipes. Ele apresenta um problema falando que é para usar pipes como comunicação entre processos. Então ele pede para criar um processo pipe 0 que vai ler um valor de x entre 1 a 5. E aí P0 vai criar dois filhos, P1 e P2. P0 vai enviar para o P1 esse valor de x. Depois P0 vai enviar para P1 uma mensagem string dizendo: meu filho cria e envie para seu irmão um array de números inteiros com valores randômicos entre 1 e o valor enviado anteriormente. O tamanho do array também deve ser randômico na faixa de 1 a 10. P1 vai receber essas mensagens e criar esse array e vai enviar esse array para P2. P2 vai receber o array, fazer a soma de todos os valores e depois enviar essa soma para o pai P0. Depois, para P0 vai imprimir esse resultado, criar um filho P3 e esse filho P3 vai executar o programa date do Linux e enviar essa data para P0, que vai printar, né? Óbvio, todos esses envios de informação vão ser feitas por pipe. Aqui ele dá umas dicas e umas orientações que tem que usar. Bom, aqui está o código, né? Começa na main, aqui ele já define os pipes. Eu deixei já o nome certinho para não confundir. Então você tem o pipe para P1, P1 para P2, P2 para o pi e P3 para o pi. Aqui ele inicia, pergunta o dígito x de 1 a 5, sem muita verificação de erro aqui, ele só fecha se não estiver na banda. Aqui ele inicializa os pipes, já faz a verificação se está tudo certo. Se não tiver, ele fecha o programa também. E aqui ocorre o primeiro fork. P1 entra aqui. Eu vou pular ele por enquanto e volto aqui depois. Aqui o programa pi cria P2, também vou pular ele. Vem aqui para o processo P0. O que acontece com P0? Ele vai fechar os pipes que ele não vai usar, ou seja, a partir da leitura de pi para P1 e a parte de escrita de P2 para P0. Vai definir o char, né, a mensagem, a string aqui, vai escrever no pipe o valor de x, depois escrever a mensagem. E logo após, ele vai fechar o pipe para mostrar que ele não vai mais usar esse pipe. Então ele vai fechar esse pipe. Como depois disso ele não vai mais fazer nada, ele vai só esperar o resultado, eu dou um wait PID aqui. Voltando aqui para P1, vai fechar as extremidades de escrita de P0 para P1, já que ele está recebendo, e a de leitura de P1 para P2, já que ele está... faz ao contrário aqui, né? Ele fecha a escrita porque ele vai ler e ele fecha a leitura porque ele vai escrever. E aqui ele fecha os outros pipes que ele não vai usar, não são dele. No caso é P2 e pi, P3 e pi. P1 não usa, então ele vai fechar esses dois pipes. Bom, aqui ele define a variável do que ele vai receber e aqui ele dá o read, recebendo do pi o valor de x e recebendo do pi a mensagem. Depois ele vai fechar o pipe, já que ele não vai mais ler. Vai printar a mensagem que ele recebeu. E aí, usando a função srange, ele vai criar um número aleatório. Essa função time null aqui é para que ele seja aleatório sempre, usando o tempo do sistema operacional. Como o valor é de 1 a 10 do tamanho, ele faz um número randômico
com um resto de 10, no caso seria um resto seria de 0 a 9. Você adiciona 1, então você tem, né, uma banda de 1 a 10. Aloca um array com esse tamanho. Aqui eu coloquei para ele printar o tamanho do array e os números gerados, para a gente fazer uma verificação depois. Aqui é a mesma coisa, ele vai dar um random com a banda do valor de x que ele recebeu e 1. Vai adicionar no array, vai printar o valor para a gente saber quais números estão dentro desse array. Depois disso, ele vai mandar para P2 o tamanho do array, para P2 poder alocar esse tamanho, e o array. Depois ele fecha, fechando assim todos os pipes que o P1 usou, vai liberar a memória e vai fechar, sair do programa. P2 vai fazer os mesmos passos, vai fechar os pipes que ele não vai usar, vai ler o tamanho do array que ele espera, vai alocar o array nesse tamanho e vai ler o array. Depois disso ele fecha o pipe, já que ele não vai mais usar, e vai somando todos os valores nessa variável soma. Depois disso ele vai enviar essa soma para o pai, fechar o pipe, liberar a memória e fechar o programa. Depois que ele fecha, os dois programas fecham, o P0, o programa principal, volta para cá. E aí ele continua, ele pega a soma, lê a soma desses valores, fecha o pipe de P2, printa a soma. E aí vem a parte de P3, ele cria o P3, e aí o P3 ele vai dar o dup2 para copiar o descritor do pipe dele para o stdout file number. Isso aqui é igual a 1, se eu não me engano. É igual a 1. Ou seja, qualquer coisa que faça sair no terminal, agora vai sair para o pipe P3. Porque ele copiou o descritor pipe P3 para a saída padrão do terminal. E aí ele fecha esses dois pipes, já que ele não vai usar o pipe P3 em si, e sim a saída dele. Dá o exec lp do date, que essa saída iria para o terminal, mas não vai mais. E aí ele fecha. O pai, processo pai, fecha a parte da escrita, define um buffer aqui com um tamanho grande e lê a data que ele recebeu, que sairia no terminal, mas como a gente fez o descritor do terminal ser igual ao descritor desse pipe, a saída do pipe, no caso, vai ser a saída do terminal. O terminal vai mandar direto para o pai. Ele vai ler, passar para a data, vai fechar o pipe e vai ler a data. E caso o programa não tenha acabado ainda, ele vai esperar. Bom, explicado o código, hora de rodar ele aqui no terminal. Já tinha rodado ele aqui uma vez. Deixa eu dar um clear. Clear. E barra main. Bom, aqui digitar um número de 1 a 5, 4. Aqui ele fala que P1 recebeu a mensagem que estava lá definida. O tamanho do array foi de 1, né? Ok. O número gerado de 1 a 4 foi 2. E a soma, só tem ele, então é 2. E aqui ele recebe a data recebida de P3. O dia de hoje, dia 17 de março, quase 11 horas da noite. Eu vou rodar mais uma vez aqui, para ver que é realmente aleatório. Vou usar o número 4 de novo. E aqui, dessa vez, o tamanho do array foi 9. Então, a gente tem os números gerados, são 3, 4, 1, 1, 1, 4, 2, 1, 4.
a soma vai ser 21. Eu não vou verificar essa soma, mas tenho certeza que ela está certa. E aqui, 1 minuto depois, vou rodar só mais uma vez. Vou usar agora x2. Pegou um array de número 3, 1, 2, 2, soma 5, horário 56. Não está no mesmo que o meu do Windows, porque o meu horário do Windows está quebrado. O WSL está com o horário certo, mas por algum motivo o meu Windows ele não quer atualizar o horário de maneira alguma. Mas, bom, é isso.